Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente vai fazer aqui uma videoaula que fala um pouquinho sobre propriedades de potência. Nas próximas semanas a gente vai fazer algumas videoaulas em formato bem clássico. Então a primeira parte do vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre assuntos relacionados à matemática. No caso de hoje a gente vai fazer uma abordagem de 3 propriedades de potência bem simples. Logo em seguida, depois dessa minha explicação, vai aparecer uma lista de exercício para vocês e aí vocês podem parar essa lista e fazer lá no caderno, numa folha, enfim. Essa lista de exercício, claro, é sobre aquilo que eu vou falar agora para ver se vocês aprenderam e conseguiram entender bem sobre essa parte, no caso de hoje, sobre as propriedades de potência. Logo em seguida, pessoal, vai aparecer o gabarito para vocês, as respostas. Lá no finalzão do vídeo, então, tem as respostas da lista de exercício que eu vou disponibilizar depois dessa minha apresentação. Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, pessoal. Depois de ter feito a lista de exercícios, se ficou ainda alguma dúvida sobre os assuntos que a gente vai abordar aqui, vocês podem deixar essas perguntas nos próprios comentários. Então, ficou com uma dúvida lá sobre um exercício lá, a letra de um exercício qualquer. Se ficou com dúvida, deixa ali nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês nos próprios comentários. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre propriedade de potência. Eu vou falar mais num aspecto matemático, num aspecto abordando a linguagem. Então eu não vou ficar agora, nesse momento, preocupado em como eu consigo fazer esses processos de cálculo numa calculadora científica, por exemplo, ou como eu consigo aplicar isso. A gente fez um vídeo há umas 2 semanas atrás falando um pouquinho sobre a função exponencial ligado, por exemplo, à propagação do coronavírus. Então lá a gente tem uma aplicação realmente de como a gente pode usar a linguagem de potência na prática. Hoje com esse vídeo, eu vou mostrar para vocês apenas alguns processos de manipulação de linguagem. Ou seja, como é que a partir de uma linguagem de potência eu consigo fazer alguns cálculos e reescrever algumas potências que estão no formato de multiplicação de potência de mesma base, de divisão de potência de mesma base e de potência de potência. Como é uma abordagem bastante simples, a gente vai poder resgatar a linguagem e ao mesmo tempo ver como os processos de cálculo funcionam. Então vamos para a primeira propriedade. Bom, a primeira propriedade fala de multiplicação de potência de mesma base. Então, eu estou falando de multiplicação de potência de bases iguais. Então, quando eu tenho um processo de cálculo com bases iguais, eu posso utilizar essa propriedade. O que essa propriedade me disse? Que se eu tenho, então, multiplicação de potência de mesma base, eu posso copiar a base, que nesse caso é 4, então eu vou pôr aqui o número 4, e somar os expoentes, ou seja, 3 nesse caso, né? Então eu tenho 4 na terceira vezes 4 na quinta. Eu copio a base que é 4 e somo os expoentes. Então 3 mais 5 é 8. Observem que eu peguei essas duas potências, 4 na terceira e 4 na quinta, e reescrevi elas utilizando uma potência, aliás, utilizando a linguagem de potência, que nesse caso então eu multipliquei, copiei a base e somei os expoentes. Agora, esse 4 na oitava, eu não vou calcular ele, porque a gente sabe que pela definição de potência, né, que são fatores iguais, então eu teria que fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, o 4 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. A gente só vai olhar agora a propriedade de potência em si. Então eu não vou desenvolver esse cálculo aqui, Eu peguei e fiz a propriedade rodar, ou seja, eu sei que se eu tenho bases iguais e eu estou diante de uma multiplicação, eu posso transformar essas duas potências em uma potência só, que nesse caso é o 4 na oitava. Observem a questão da linguagem, como eu falei antes. Então eu tenho duas potências separadas, que eu posso reescrever elas numa só, utilizando as características dessa primeira propriedade. Repetindo mais uma vez, então, multiplicação de potência de mesma base, permanece a base, que nesse caso é 4, e soma os expoentes. Outro exemplo, 3 na primeira vezes 3 ao quadrado. De novo eu tenho bases iguais. Então ficaria 3, permanece a base, e soma os expoentes. 1 mais 2 é 3.
Novamente eu transformei duas potências, que são multiplicadas nesse caso, somei os seus expoentes e transformei isso numa única potência, que nesse caso é 3 na terceira. Pessoal, se as bases fossem diferentes, eu não vou abordar nesse vídeo, mas se fossem diferentes a gente teria que calcular separadamente. Outra propriedade, divisão de potência de mesma base. O que eu faço, pessoal? Permanece a base, que nesse caso é 5, e subtrai os expoentes. Ou seja, 3 menos 1 é 2. Então, ó, se for multiplicação de potência de mesma base, eu somo. Se for divisão de potência de mesma base, eu permaneço a base e subtraio os expoentes na ordem, né? Então, ó, 3 menos 1 é 2. Outro exemplo, ó, 6 na quinta dividido por 6 na terceira. De novo, permanece a base, que nesse caso é 6, e subtrai os expoentes. Ó, 5 menos 3 é 2. Então eu tinha duas potências, tanto na primeira linha como na segunda. Utilizando essa propriedade, eu transformei elas em uma única potência. Eu não vou desenvolver esses dois cálculos agora, porque não é o nosso objetivo. Mas a gente poderia fazer, por exemplo, 5 ao quadrado seria 5 vezes 5, que a resposta final seria 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Mas o objetivo é a gente olhar como a propriedade funciona. Como é que eu consigo reescrever isso numa linguagem? E a última que eu quero mostrar para vocês é a potência de potência, ou seja, eu tenho duas potências, ó, 3 ao quadrado e fora do 3 ao quadrado eu tenho ainda o 3. Como é que eu faço? O que essa propriedade me diz? Me diz que eu permaneço a base que eu tenho e multiplico os expoentes. Então, nesse caso, 2 vezes 3 é 6. Então, potência de potência multiplica os expoentes. De novo aqui, ó, mais um exemplo, ó, 2 na terceira ou 2 ao cubo na terceira. Então eu tenho uma potência que está sobre outra potência. Então eu faço o quê? Multiplico, permanece a base, que nesse caso é o 2, e multiplico os expoentes. Então, ó, 3 vezes 3 é 9. Então, potência de potência multiplica os expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu subtraio. Multiplicação de potência de mesma base e eu somo os expoentes. Então, multiplicação eu somo, divisão eu subtraio e potência de potência eu multiplico os expoentes. Como eu frisei antes, agora a gente não está preocupado em aplicação disso. E nem mesmo como é que eu consigo fazer essas manipulações de cálculo em uma calculadora científica. A gente só está vendo a questão da escrita, a questão da linguagem, como é que eu consigo reescrever potências utilizando algumas propriedades. Feito essa abordagem, pessoal, agora é a hora de vocês pegarem o caderno de vocês, uma folha e colocar a mão na massa. Vai aparecer uma lista de exercício para vocês, não é uma lista de exercício longa, vocês vão fazer ali utilizando essa fala que eu fiz sobre as propriedades de potência, mas para treinar como é que esse processo funciona, é bastante simples. Logo em seguida, depois dessa lista, vai aparecer as respostas, o gabarito para vocês. Eu acredito que vai ser fácil para vocês conseguirem resolver toda essa lista de exercício. Se caso tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês nos próprios comentários. Ok, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês. Estudem aí, bons estudos, e se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos por aí, pessoal. Tchau, tchau.